Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e hoje teremos a nossa aula de número 4. Muito bem, anote o tema da aula de hoje, que também é luz e sombra. Nós estaremos dando continuidade à aula número 3. Espero que você já tenha também separado um material básico, né? O seu caderno de arte ou algumas folhas de papel. Também um lápis para desenhar, uma borracha, régua, ok? Vamos lá. Outros materiais eu vou pedindo no decorrer da aula. Vamos recordar agora alguns pontos daquilo que fizemos na aula 3. Conversamos sobre uma definição do que é luz e sombra. Analisamos a obra A Lição da artista Regina Silveira. Ok? Aquela obra que tinha um cone, uma esfera, um cubo e um cilindro bem grandes. Aprendemos que luz e sombra é uma técnica amplamente usada na pintura e no desenho desde o Renascimento, da época de Leonardo da Vinci. Conhecemos como Leonardo da Vinci e Caravaggio usavam essa técnica. E fizemos 2 desenhos explorando a técnica de luz e sombra. Ok? Deu para refrescar a memória? Então vamos seguindo aqui. Falando agora um pouquinho mais sobre a artista Regina Silveira. É uma importante artista brasileira, ela nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1939. Atualmente ela mora em São Paulo. Trouxe um resuminho aqui também do currículo da nossa artista de hoje. Regina Silveira é artista multimídia, ou seja, ela produz desenho, vídeo, instalação, como aquela que a gente viu, escultura, arte mídia, que é a arte que usa de novas tecnologias, como imagens computadorizadas, né? E é uma arte educadora brasileira. Embora seja uma professora aposentada, ela é bastante atuante nos 2 campos. Sua trajetória teve início na pintura e gravura com outro importante artista, Iberê Camargo. No final da década de 60, ela começa a produzir dentro de um movimento chamado arte conceitual. Ela é pioneira da videoarte no Brasil, quer dizer, ela é uma das primeiras pessoas que começou a produzir arte com vídeo. Em Curitiba, ela participou de várias edições do Prêmio do Salão Paranaense e sempre esteve em contato com artistas locais. Ok? Tem um texto sobre ela que fala que ela é a mágica das sombras. A gente vai ver algumas obras dela, outras obras dela, e a gente vai entender o porquê que ela é a mágica das sombras, ok? Vamos ver como ela produz a mágica da ilusão. Observem essa imagem. O título da obra é Double, ou seja, duplo. O que temos nessa imagem? 2 formas geométricas, né? Ou seja, 2 cubos. Sei que daí parece que eles são exatamente iguais, com exceção de que um é menor que o outro. Mas, se vocês observarem bem, verão que o primeiro cubo é um objeto real, ele é feito de madeira, enquanto o segundo cubo é uma projeção. Ela usa um globo dicróico para fazer essa projeção. Ok? E ela deixa os 2 cubos parecidos, ou seja, ela está iludindo nossa visão. Ela também usa sombras para trabalhar com a mágica da escala. Como assim? Vejam essa imagem. O título da obra é O Paradoxo do Santo. Ela coloca sobre um totem um santo em seu cavalo, né? Muitos de vocês já devem saber qual é esse santo. Mas vejam que a sombra projetada é totalmente distorcida. Ela é grande, ela ocupa bastante espaço nessa sala. Ela usa da mesma técnica das demais. Ela faz essa sombra com adesivo vinílico. Nenhuma sombra é tão escura assim, né? Lembra que a gente falou que uma sombra é uma área parcialmente iluminada? Aqui não, ela coloca uma sombra totalmente preta. Mais uma sobre a mágica da distorção. Aqui ela tem uma série chamada Armarinhos, em que ela representa objetos de armarinhos, que são aquelas lojas que vendem acessórios para costura. Aqui temos o alfinete. Mas a sombra do alfinete? Parece que até está derretendo, né? Vamos para os exercícios, ok? Você precisará
para fazer esse exercício? Um objeto, pode ser um brinquedo. Observem aqui sobre a mesa que eu tenho um pequeno brinquedo. Eu vou mostrar para vocês agora sobre a lanterna, ok? Muito bem, então vejam, vocês podem usar a lanterna do celular ou uma outra lanterna qualquer. O objeto pode ser pequeno, esse brinquedo que eu estou usando é bem pequeno. Mas a gente pode distorcer a sombra em várias formas. A gente pode ampliar, a gente pode reduzir, ok? Colocar do outro lado. Então experimentem trabalhar essa sombra em diferentes distorções. Você vai precisar também de uma parede para projetar essas sombras, ok? Nós vamos ver agora uma demonstração com a professora Deia, certo? Olá! Para o próximo exercício, eu separei alguns objetos. Um instrumento musical, um sapato, um brinquedo e um utensílio de cozinha. Agora, eu vou montar a minha estrutura, eu vou fazer a minha composição e depois eu vou projetar a luz e vamos ver como é que essas sombras vão sair. Bem, agora que você já selecionou um objeto, vimos a demonstração com a professora Deia, eu vou pedir que você brinque com essas sombras. Lembre-se que a Regina Silveira criava distorções, alteração de escala, até ilusões com essas sombras, ok? Explore um pouco. Quando você tiver uma composição interessante, fotografe. Mas caso você não tenha um celular para fotografar nem uma câmera disponível, não tem problema. Deixe os objetos lá nessa composição e tente fazer um desenho reproduzindo essa composição, ok?
E aí, gente, gostaram desse exercício? Divertido, né? Talvez a gente tenha conseguido um resultado parecido com esse aqui. Vejam como a estudante ali consegue umas sombras interessantes. Olha o tamanho daquela folha, daqueles brinquedos, né? Espero que tenham conseguido algo similar, ok? Vamos seguindo adiante então. Agora nós vamos ver mais algumas séries de imagens da Regina Silveira, né? Aqui é a mágica de transformar com sombras. Observem essa imagem. Que objeto temos nessa imagem?
Que lugar é esse? Como que ela usa as sombras nessa imagem? E o título da imagem? Tem a ver com a obra, a imagem em si? Eu vou passar outra da mesma série. O mesmo objeto, o mesmo lugar. Quem está gerando essa sombra, será? E o título? Tem a ver com a imagem? Vamos ver outra série em que o objeto que gera a sombra não aparece. Trata-se da série Enigma. Nessa série, a Regina Silveira justapõe dois objetos diferentes. Só que um é um objeto real e o outro é a representação da sombra. Então nós não temos o outro objeto real. E do título Enigma? Por que ela chama de enigma? Enigma é um mistério, né? Então, o que a artista quer dizer com isso, talvez não saibamos exatamente. Outra imagem aqui. São dois objetos que não têm relação entre si, né? Pelo menos não normalmente. Então, a artista quer que você desvende esse enigma. E nessa imagem? Difícil até reconhecer que objeto gerou essa sombra, né? Aqui já é uma outra série da artista, chamado In Absentia. É de 1983. Que objeto que temos ali a sombra projetada? Trouxe essa imagem porque nela temos a obra que originou a obra da Regina Silveira. Trata-se de Roda de Bicicleta, de Marcel Duchamp. É uma obra de 1913. Marcel Duchamp foi um artista dadaísta, né? Mas isso fica para uma outra aula. O que importa agora é entender que a Regina Silveira usa essa obra e faz referência dela no seu trabalho, certo? Na obra de Duchamp nós temos o banquinho e uma roda de bicicleta, ok? Seguindo agora para o exercício 2, vamos precisar de mais um objeto. Então você vai colocar esse objeto sobre uma folha de papel. Você vai movimentá-lo até obter uma sombra interessante, assim como eu fiz com a moto anteriormente. Você vai fazer um desenho a partir da sombra projetada pelo objeto e fotografar em seguida. Se não tiver como fotografar, não tem problema. Eu trouxe uns exemplos aqui do artista Vincent Ball. É um artista belga e ele trabalha com objetos cotidianos e corriqueiros. Observem a primeira imagem. Que objeto ele está segurando? Vejam que o contorno da maçã e da mão dele são os elementos que geram o contorno do personagem. E a imagem ao lado? Temos uma taça que é o vestido do outro personagem. Mais dois exemplos aqui, ó. Nosso personagem está com fome. E olha que irônico. A forma dele é gerada a partir da sombra do chocolate. Por fim, temos um simpático personagem com barba e cabelo longo feitos a partir da sombra da flor. Gostaram? Então agora é com vocês. Veremos antes um vídeo demonstrativo da professora Deia, ok? E aí, prontos para mais uma atividade? Para esse exercício, você vai precisar pegar objetos diversos que você escolher, colocar sobre o papel, projetar a sombra dele nesse papel, fazer o contorno, fazer o desenho e depois, a partir daquela sombra projetada, você vai fazer um desenho que combine com aquela sombra. Vamos ver como é que fica com alguns objetos que eu escolhi aqui? Um pimentão. Pode criar uma sombra bem interessante. A gente experimenta até achar aquela que mais te dá ideias. Vou virar ele assim. Opa! Eu já tive uma boa ideia aqui. Agora, eu vou passar para o desenho. Contorna.
a sombra do Senhor Pimentão. Vamos ver agora uma beterraba. Como será que ela se comporta fazendo uma sombra? Você tem... Ai, gente, que legal! Vamos colocar mais pra cá. Vamos contornar a sombra da senhora beterraba. Agora eu vou brincar com a sombra da colher. Vamos ver o que ela vai nos dar depois. Agora eu vou ver a luz de uma taça. E aí, o que acharam do desenho da professora Deia? Bem legal, né? Então, agora cabe a vocês fazerem o mesmo. Eu vou deixar aqui alguns minutos para vocês executarem esse exercício, ok?
E aí, o que acharam desse exercício? Bem interessante, né? Espero que vocês tenham obtido formas, né, diferentes aí. Muito bem, gente, estamos chegando ao fim dessa aula. Vamos só retomar aqui alguns pontos que a gente trabalhou hoje, né? Começamos falando sobre a vida da artista Regina Silveira. Também podemos ver muitas séries de trabalhos dela, né? Ver como ela explora a sombra de diferentes formas. Ela distorce a sombra, ela aumenta, ela evoca a ausência do objeto, ou seja, o objeto não está ali, mas a sombra dele está, né? Ela faz a mágica realmente das sombras, ok? Eu espero que vocês treinem bastante, façam os exercícios da melhor maneira possível, lembrando, a professora de vocês vai cobrar na volta das aulas, ok? Então caprichem!